O nome dessa exposição é Entroncados, Enroscados e Estirados. São os títulos de 3 séries de trabalhos que eu fiz em 2023. Os entroncados, eles dialogam bastante com uma pesquisa minha que fala um pouco de cidade, eu estudei arquitetura e urbanismo, então os entroncados, eles, eu fiz uma série de tubos que se juntavam, que tem uma relação assim com cruzamentos, entroncamentos, daí que vem o nome também, entroncados. Os enroscados, eles partiram meio de um acidente, assim, teve uma peça que deu errado. Essa série é uma série que ela é feita em mais ou menos 2 etapas muito independentes, por um lado, Existe uma etapa que é de pensar nessa cerâmica, que seria uma estrutura, um núcleo, E a parte do inox, do aço, do metal, seria uma certa expansão desse núcleo, É bem comum, assim, eu fazer e depois mexer, mudar. Então, esses trabalhos têm um dado, assim, de surpresa e de menor controle, assim, por um lado, que é bastante novo no meu trabalho, assim. Tem uma ideia de circularidade, assim, de ser um fio contínuo, O último da série são os estirados. É um trabalho onde as cerâmicas são retas, São lineares e tem um maior contraste entre esse lado retilíneo, essa linearidade, essa ortogonalidade, O metal, ele é uma fita de mola, Se eu tirar o metal dessas cerâmicas, ele volta a ficar uma linha reta no chão. É interessante perceber o quanto essas obras elas dialogam tanto com o sentido de tridimensionalidade quanto uma certa qualidade de pintura que pode ser observado na maneira como o metal aparece nessa obra, muito relacionado talvez a uma ideia de gestualidade, nesse sentido de uma pincelada, se fizermos essa comparação desses objetos com a pintura. Diria, portanto, que esses objetos são tanto transicionais, eles não têm uma qualidade única, eles se movimentam no espaço, mas eles também são objetos que se colocam com uma espécie de campo em disputa entre o bidimensional e o tridimensional. Interessante perceber também como esses trabalhos, evidentemente, têm uma relação com a poética da Ana. Isso pode ser observado, por exemplo, nas escolhas dos materiais que a Ana realiza, a maneira como, desde o início da sua trajetória, a Ana evoca o que ela vai defender, inclusive, na tese de doutorado dela, uma imagem do canteiro de obras. São trabalhos, portanto, que têm uma relação forte com o metal, com o concreto, trabalhos que, de alguma maneira, evidenciam uma engenharia, uma arquitetura, que também é o campo de formação da Ana Holker. Ela também se coaduna, portanto, com movimentos da história da arte, Especialmente, eu diria, a relação do trabalho da Ana com o pós-minimalismo, o conceitualismo, com uma certa tradição da história da arte ali no fim dos anos 60, início dos anos 70. São artistas que estão pensando temas que são muito relevantes para o trabalho da Ana, como peso, volume, densidade, a relação, digamos, com a herança construtivista nos dias de hoje, que observamos não é apenas a composição das linhas, mas também uma certa aparição das sombras, Então, como isso provoca, eu diria, uma espécie de continuidade desse metal, Dessas linhas provocadas pelo artista no espaço. E esses trabalhos têm muito de desenho. Eles viram grandes desenhos no espaço. Eles têm mais tridimensionalidade, outros eles são mais bidimensionais. A repetição do gesto, desse fazer. E o título das obras remete a essa gestualidade, Então, acho pertinente a maneira como a Ana traz um estado de fluidez, traz um estado de maleabilidade a materiais que são reconhecidamente identificados como materiais rígidos,